TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo é na terça. E gravado é no sábado. No sábado não tem como você participar. Você vai apenas assistir, contemplar. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo é muito bom para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está em casa e pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é dia 23 de julho, já estamos caminhando para o final desse mês de 2020, desse mês de julho de 2024. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora a minha entrevistada dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez no estúdio da TV Candidez, pela primeira vez no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, eu recebo a médica, doutora Natália Lobenvai. Doutora Natália, boa noite. Prazer recebê-la aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite, telespectadores da TV Candidez. É um prazer estar com vocês aqui essa noite, no programa Amostra Grátis, para a gente conversar um pouquinho sobre o transplante capilar e o nosso trabalho na cidade de Itaúna. Legal. Para você que está sintonizando agora a TV Candidez, você pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida, hein? Esse tema transplante capilar é o tema de hoje da TV Candidez, o tema do programa Amostra Grátis da Saúde. Nós convidamos a doutora Natália Lobenvai e ela de modo aceitou aqui o nosso convite da cidade de Itaúna e veio aqui responder dúvidas sobre a questão do transplante capilar. Doutora Natália, para a gente começar esse nosso bate-papo, em resumo, se alguém chegar no seu consultório e perguntar o que é o transplante capilar e como ele consiste, como é que seria a sua explicação? Bom, o transplante capilar, ele é um procedimento cirúrgico, um procedimento médico cirúrgico minimamente invasivo e que se consiste na extração de unidades foliculares do cabelo do próprio paciente e na implantação desses folículos na região que necessita, na região calva. O procedimento é um procedimento bem tranquilo do ponto de vista de anestesia, anestesia local. A gente não há necessidade de trabalhar com sedação, então é um procedimento que a gente pode fazer tranquilamente em ambiente de clínica, um procedimento ambulatorial e oferece uma recuperação facilitada, o pós-transplante ele é tranquilo por ser minimamente invasivo. Ele é um método de reversão de calvície principalmente definitivo, ele oferece um resultado duradouro ao longo de toda a vida do paciente e com resultado bastante natural. Quando a gente fala da questão do transplante capilar, você vai imaginar que todas as pessoas, homens e mulheres, mas na maioria os homens que são calvos e que são muito incomodados com essa calvície, vão querer fazer o transplante capilar. Mas pode existir alguma situação de alguma contraindicação para que o transplante capilar não seja efetivado? Quando estamos tratando diretamente apenas com a calvície,
uma contraindicação absoluta ao procedimento é o paciente não ter região que a gente possa extrair os folículos, né? A área doadora ser insuficiente, não ser satisfatória para o procedimento. Essa é a principal contraindicação para o transplante capilar no portador de calvície. Existem outras condições, né, condições que causem a perda do cabelo, que também podem ter o transplante capilar como indicação, né? Existem situações também, outras condições que são contraindicadas, outros tipos de queda de cabelo, por exemplo, alopécias cicatriciais, né? Alguns tipos de doenças, né? De condições que a gente contraindica também. Existe um momento certo para o homem que tem o desejo de fazer o transplante capilar realizar esse transplante? Tem, por exemplo, uma idade, um período do ano? Qual que é a orientação nesse sentido? Acredito eu que seja aí uma pergunta muito recorrente também no consultório. Sim, bastante, né? O período ideal, o período certo para que o paciente procure fazer o transplante capilar é aquele momento em que a calvície começou a lhe incomodar, né? Começou a causar problemas na autoestima. Então, aquela pessoa já possui entradas aparentes, já possui falhas no cabelo, que às vezes a medicação, o tratamento para calvície já não está conseguindo mais controlar, já não é possível mais reverter. Então, aquela pessoa ela já tem, né, já está no momento ideal para fazer o procedimento. Com relação à idade, né, a idade mínima recomendada para a realização do procedimento a partir dos 18 anos, né, e não existe idade limite para que ele possa ser feito. Então, já atendi pacientes desde muito jovens, né, 18 anos, até pacientes mais idosos, 70, 80 anos, que também buscam realizar o transplante e pode ser feito seguramente. Cada caso precisa ser analisado individualmente. Bacana essa explicação aí, porque mostra que o desejo da pessoa ele é importante, mas a palavra final do médico também ela é importante, porque acredito eu que todo profissional que está nessa área vai querer sim realizar esse transplante e devolver essa satisfação. Mas existem casos, como você acabou de pontuar aqui agora, que nem sempre serão necessários. Numa cirurgia, pós-cirurgia, como é que é a questão da sequência do tratamento? O paciente, durante um período, ele tem que tomar algum medicamento? Existe alguma restrição? A questão do sol, como é que ela vai interferir? Ele pode molhar a cabeça? Eu estou te fazendo assim várias perguntas, considerando já uma pós-cirurgia. Sim, no pós-transplante existem medicações, né, que são comumente prescritas para melhorar o resultado do paciente, para acelerar um resultado do paciente, né, estimular o crescimento do cabelo implantado. E existem medicações que vão agir também para tentar retardar a progressão da calvície, né? A gente sabe que aquele cabelo que a gente implantou, ele é um cabelo resistente, ele é um cabelo saudável. Nós não vamos preocupar com a queda desse cabelo, né, devido à calvície no pós-transplante. Porém, aqueles cabelos, né, aqueles fios que o paciente ainda possui, né, que não foram transplantados e estão na região que é afetada pela condição, né, pela calvície, aqueles fios, eles vão continuar progredindo, eles vão continuar afinando, o cabelo vai continuar raleando. Então, pensando nesses fios, é importante que o paciente mantenha o tratamento o máximo de tempo possível, né? Com relação ao pós-operatório, né, aos cuidados, a primeira semana costuma ser a semana mais delicada, né? Precisa ter uma dedicação maior, né, àquele cuidado, porque os fios que a gente implanta, eles ainda não vão estar fixos no couro cabeludo. Então, existe um risco grande de remoção acidental, né? O paciente esqueceu que fez o transplante, foi lá, coçou a cabeça, então tem risco de remover esses folículos, né? Questão de dormir na primeira semana, não pode dormir totalmente deitado, tem que tomar um cuidado para não encostar, né, aquela região dos folículos implantados no travesseiro, né? Questão de higienização também precisa ser muito bem feita durante a primeira semana. Restrição ao sol, principalmente ali durante o primeiro mês, né? O paciente não pode se expor diretamente ao sol.
banho de piscina, banho de mar também, tudo isso ele precisa se privar durante o primeiro mês. Após um mês, eu costumo falar com meus pacientes em consultório, é vida normal praticamente, né? Após o transplante, ele vai ter um resultado positivo. Esse transplante, ele vai ser um transplante definitivo? Existe a dúvida do paciente com relação a uma possível queda no futuro de cabelo? Como é que é essa reação e se é que o profissional que vai fazer o transplante pode dar essa garantia ao paciente? Sim, se o transplante for bem indicado, né, o diagnóstico do paciente for correto, aquele paciente, por exemplo, é portador de calvície, diagnosticado corretamente em consultório, nós podemos garantir ao paciente que o seu resultado vai ser definitivo, né, porque a gente faz a extração dos folículos de uma região do couro cabeludo que ela é resistente à calvície, né, uma região saudável do couro cabeludo. Então, é um cabelo que ele persistiria durante toda a vida do paciente, naturalmente, e aí nós fazemos essa extração dessa região, vamos implantar o cabelo na região calva e ele vai manter essa característica, né, essa resistência à calvície durante toda a vida. Então, por isso a gente fala que ele é um procedimento definitivo. Legal, para você que está acompanhando a nossa programação, nós estamos ao vivo nesta terça-feira aqui pela TV Candidez, com muito prazer hoje recebendo a médica a doutora Natália Lobenweier, é da cidade de Itaúna, e veio aqui hoje no programa Mostra Grátis para falar detalhes sobre a questão do transplante capilar. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais de como é realizado esse transplante, qual é esse ambiente. É o nosso primeiro e breve intervalo, daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Entrevistas que você pode acompanhar aqui ao vivo na TV Candidez, no programa Mostra Grátis. Ok, agora sim, o microfone estava aqui desligado, ao vivo é dessa forma. Obrigado aí ao Túlio. Entrevistas que você pode acompanhar aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, que estão no nosso canal no YouTube. Nós tivemos, por exemplo, a participação do médico Carlos Rachid Delarete. Ele falou sobre a questão das varizes, foi uma entrevista pontual. Quem esteve conosco e vai voltar na próxima terça-feira é a médica psiquiatra a doutora Kelly Fonseca, uma entrevista também falando sobre a questão da depressão, ansiedade. E agora vai falar sobre o espectro autista. Guilherme Gussen, médico cardiologista, foi outro que passou aqui no estúdio da TV Candidez para falar sobre a questão do Novembro Azul e principalmente sobre a prevenção ao câncer de próstata. Nós tivemos o médico Deni Veloso. Foi também outra participação pontual e que tem gerado muito conteúdo. E Dr. Gerson Menezes, médico dermatologista, também conosco aqui no estúdio da TV Candidez.
De volta aqui ao vivo, nesta terça-feira, dia 23 de julho, nós estamos recebendo hoje a médica a doutora Natália Lobenvay. Na próxima terça-feira, nós vamos falar sobre a questão da depressão, vamos falar sobre o espectro autista, sobre alguns transtornos com a psiquiatra doutora Kelly Fonseca. Você não pode perder, portanto, essa entrevista. Estou recebendo, como eu já falei, a médica, ela é especialista na questão do transplante capilar, doutora Natália Lobenvay. Doutora Natália, nesse segundo bloco, eu sempre gosto de contar aqui um pouco da história de vida do nosso entrevistado. E eu te faço uma pergunta, como é que é a história de vida da Natália lá nos tempos de estudante e como é que foi a sua caminhada rumo à medicina? Bom, eu desde pequena, desde jovem, sempre gostei, né, de cuidar, né, de acompanhar as pessoas, de cuidar mesmo, do cuidado. Principalmente com as pessoas idosas, sempre me identifiquei muito, né, com os meus avós, com as pessoas idosas, então sempre gostei muito deste cuidado continuado, né. E aos poucos fui desenvolvendo assim, esse interesse pela medicina, né, me formei pela Universidade Estadual do Piauí em 2018, né, fiquei 6 anos, né, longe da família, longe de amigos, longe de casa, né, e aí retornei para Itaúna, trabalhei como clínica geral durante 5 anos, né, no período em que eu pude ter um grande contato com diversas questões de saúde, mas que muito me chamou a atenção foi a questão dermatológica, né? No consultório eu tive muito contato com condições dermatológicas e isso foi me acendendo uma grande curiosidade, um grande interesse pela área, né? Por essa questão mesmo dermatológica. E aos poucos, né, fui me interessando também pela questão estética, né, e aí surgiu a oportunidade, surgiu o grande interesse em poder auxiliar as pessoas a melhorar a sua autoestima através do transplante capilar, através de procedimentos estéticos. Como é que tem sido o resultado, o grau dessa satisfação desse atendimento em Itaúna com seus clientes? Como é que tem sido esse contato e essa receptividade, né, esse retorno desse cliente no que diz respeito a esse tratamento? Sim, estou sendo muito bem recebida, né, pela população itaunense, fui muito bem recebida, né, tenho um carinho enorme pelas pessoas, né, itaunenses e também de toda a região. Muitos dos pacientes nossos lá da clínica, eles também são das cidades próximas, né? Então, tenho sido muito bem acolhida por toda a região, né? E está sendo muito prazeroso trabalhar, né, nessa área, poder trabalhar com isso, ajudar a devolver a autoestima das pessoas, tem sido muito gratificante. E a nova concepção da Lobenvay Clínica Médica e Estética, que vai ficar ali na rua Irmã Conceição 144, no centro de Itaúna, breve, né, em novo endereço. Isso. Como é que foi todo esse planejamento, acredito eu, para dar mais conforto e segurança também? Isso. Nós estamos planejando, né, já estamos em andamento, essa mudança de endereço, justamente para oferecer mais conforto aos nossos pacientes, né? Oferecer a mesma qualidade do nosso serviço, mas com mais conforto, um ambiente mais acolhedor, né? Em breve nós estaremos nesse endereço novo e vai ser uma satisfação enorme, né? Poder receber nossos pacientes de Itaúna e também de toda a região. O André Silva pediu que o seu contato, o Túlio vai colocar no final, mas é o 998568164. Isso. Doutora Natália, com relação à questão do transplante capilar, até um tempo atrás a gente ouvia falar muito na questão que para se obter um transplante capilar com qualidade, o paciente tinha que ir para a Turquia. Acho que todo mundo já ouviu falar nessa história. O Brasil avançou nessa questão? Muito, né? O Brasil, ele é um dos campeões em realização de procedimentos estéticos, né? O brasileiro, ele é muito preocupado com essa questão estética, né? Com a aparência, com a autoestima. Então, realmente, né? Há um tempo a gente ouvia muito falar nisso, né? Em procurar o transplante capilar fora do Brasil, principalmente na Turquia, porque a técnica que utilizamos para o transplante capilar é uma técnica turca. Então ela surgiu lá e por isso
né, se procurava muito fazer o procedimento lá, acreditando que a melhor qualidade estava naquele local, né. Mas com o tempo o Brasil foi avançando muito nessa área também, né, e hoje temos excelentes profissionais, excelentes resultados aqui dentro do país, sem haver essa necessidade de buscar a realização do procedimento fora do Brasil. Legal, bacana. E bem perto aqui de Divinópolis, né? Uma referência aqui na cidade de Itaúna, isso é muito importante. Olá, Samuel, boa noite, gostaria de não me identificar. Com relação ao transplante capilar, eu gostaria de saber se causa dor e como é que é. Precisa de fazer uma internação? Obrigado, acompanho sempre o programa. Obrigado você que mandou a mensagem. A médica Natália Lome vai te responder. Com relação à dor durante o procedimento, ela é inexistente, né? O transplante capilar ele é feito sob a realização de anestesia local, né? A gente sabe que o couro cabeludo é uma região muito sensível, é muito inervada, então por isso a anestesia precisa ser muito bem feita, né? Para proporcionar um procedimento totalmente indolor. No pós-operatório, após a absorção do anestésico, né, passado o efeito do anestésico, caso ocorra algum desconforto, é um desconforto geralmente leve, né, os pacientes costumam relatar como se uma dor semelhante a um esfolado, uma ardência, que é facilmente controlada com analgésicos comuns. Então, uma dipirona, um paracetamol, facilmente resolve essa questão desse desconforto pós-operatório e isso costuma durar ali 1, 2 dias, a partir do terceiro dia pós-transplante a gente não tem mais problema com isso. O Jami está fazendo aqui uma pergunta interessante. Olá, Samuel, boa noite. O transplante capilar, ele é uma cirurgia? Eu gostaria que a doutora Natália comentasse se é exigido um exame pré-cirúrgico, é necessário pré-cirúrgico e em caso de internação. Parabéns, hein, Samuel, estou sempre acompanhando o programa. Bom, o transplante capilar é sim um procedimento cirúrgico, né? Ele é um procedimento médico, mas é um procedimento minimamente invasivo. Então, ele é bem tranquilo com relação ao trauma, né, que ele gera no couro cabeludo. São cortes muito superficiais, são cortes milimétricos, então a cicatrização ela é facilitada, né? A gente não costuma ter problema com complicações pós-transplante, né? Com relação a risco cirúrgico, exames pré-cirúrgicos, existe um grupo, né, de exames que são interessantes da gente solicitar ao paciente para que ele realize antes do procedimento, para que a gente vá para o procedimento com mais tranquilidade, com mais segurança, né? Mas nada de muito elaborado, exames básicos mesmo para a gente conhecer ali a condição de saúde do paciente, né, para a gente se preparar melhor e ir mais tranquilo para o procedimento. Bom, e é muito comum quando a gente recebe aqui determinados profissionais da medicina que falam de procedimentos, a gente começa a receber aqui muitas perguntas voltadas para a indicação de valor do produto, do procedimento, no caso a cirurgia. Então, por uma questão de ética, né, a TV não informa valor, né, e até o próprio Conselho Federal de Medicina também indica que não se fale, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. A gente está recebendo aqui muitas perguntas, você pode continuar participando conosco. O programa Amostra Grátis da Saúde, ele é ao vivo. Esse ao vivo ele faz toda a diferença porque o telespectador pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Acabou de chegar aqui uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite, sou o Alexandre. Minha dúvida é, após um implante, pode-se utilizar touca na cabeça, pois trabalho e tem que fazer o uso de touca. E tem alguma restrição? Moro aqui no bairro Itaí. Parabéns pelo programa. Obrigado, Alexandre. A médica Natália Lome vai te responder. Após o transplante capilar, é necessário um período ali de repouso em que a gente não pode encostar na região implantada, nem colocar a mão, nem toucas, nem bonés, né? Eu gosto de recomendar aos pacientes que adiem o uso de toucas, de bonés, pelo menos pelo período de 10 dias, os primeiros 10 dias após o procedimento, né? Após este período, uma touca, um boné para proteção, ela pode ser utilizada, mas utilizada com bom senso, desde que o paciente não utilize aquela touca por longos períodos ao longo do dia, né? Que deixe a região implantada respirar, né, ventilada, que não abafe por muito tempo, para não
para não aumentar o risco de surgimento de infecções, né, de inflamação no local. Dessa forma, é possível que ele utilize sim. Agora, toucas, bonés, chapéus muito apertados, capacetes, esses precisam ser adiados por pelo menos um mês após o transplante. Doutora Natália, o paciente chega lá para conversar com a profissional, com a médica, e ele mostra o seu desejo. Nesse primeiro encontro, nessa primeira consulta, até chegar a data do procedimento, nós teremos aí quantos encontros ou quantos dias para se chegar realmente ao procedimento cirúrgico, ao transplante? Bom, isso é variável, né, entre cada paciente. Existem situações em que nós precisamos programar um transplante dentro de alguns meses, né? Então o paciente passa por uma primeira avaliação. Se houver necessidade de um tratamento prévio da região doadora, existem situações que a área doadora às vezes está falhada, né? Não é suficiente para o procedimento, não está satisfatória. Aí nessas situações eu combino com o paciente pelo menos um retorno em 3 meses para reavaliação, né? Em outros casos, se o paciente dispor de uma área doadora saudável, né, dos folículos saudáveis, não há necessidade da gente prolongar muito esse procedimento, é só o tempo ali dele realizar os exames pré-operatórios para a gente já poder programar o procedimento cirúrgico dele. Olá, Samuel, boa noite. Quanto tempo depois podemos ter vida normal, ou seja, exercer o nosso trabalho, mesmo saindo no sol? Parabéns pelo programa e pelo tema. Ele está dizendo aqui que ele sofre com a calvície, já tentou outras alternativas, mas não está vendo outro meio se não for o transplante capilar. Obrigado pelo seu comentário aí. Não quis deixar aqui o nome, não tem problema. Bom, para o retorno às atividades normais, também irá variar para cada caso, né? Cada paciente precisa ser individualizado, né? A gente precisa levar em consideração qual é o tipo de trabalho da pessoa, um trabalho como, né, o nosso telespectador mencionou, com exposição ao sol, vai precisar ali de um período maior, né, de repouso, vamos dizer assim, né? Em média, 7 dias após o transplante já é um período seguro, já é um período tranquilo para que o paciente retorne às suas atividades, desde que não haja essa exposição ao sol, por exemplo, desde que ele não realize esforço físico aumentado durante o trabalho, né? Nesses casos de exposição solar, de esforço físico aumentado, eu peço para o paciente para evitar ali, se possível, ficar, né, afastado do trabalho pelo menos 14 dias. Após esse período, ele já pode realizar atividades esforço físico, né? Ele já pode usar um boné, um chapéu para proteger, sem risco, né? Sem oferecer riscos de prejuízo ao seu transplante. Antes de chamar aí, viu, Túlio, as imagens e as fotos que nós temos o antes e depois aqui, deixa eu finalizar aqui, então, antes, com uma pergunta de um telespectador, é o Juarez, está mandando aqui. Olá, Samuel, boa noite. Está dizendo aqui que é calvo desde novo, tem 25 anos e se pode se fazer a cirurgia perto dos 25 anos. Já é o histórico familiar, diz ele aqui. Obrigado pela sua mensagem. Fazer a cirurgia perto dos 25 Isso. anos? Se não acha que pode ser muito novo? Não, de forma alguma. É aquilo que nós vimos conversando, né? A calvície começou a incomodar, já é o momento para a realização do transplante, né? Claro que cada caso ele precisa ser avaliado de perto, né? O profissional médico ele precisa identificar que aquele paciente ele necessita mesmo de um transplante, né? Que a área doadora é suficiente, que a gente consegue um número satisfatório de folículos para aquele transplante, mas não é muito jovem não, né? A gente já trabalha já fizemos, né, vários procedimentos em pacientes ainda mais jovens, né, a partir ali de 18 anos, 20 anos, então é bem tranquilo essa idade, né, para a gente poder realizar o procedimento, sim. A gente pensa que 18 anos é muito jovem para já estar calvo, mas pode ter toda uma questão também ligada à genética também. Sim, sim. O pai, o irmão mais velho, exatamente, tios, todo tem o mesmo tipo de calvície, se é que eu estou falando certo. Isso não é por mesmo, aí? Isso mesmo. Quanto
maior, né, o histórico genético, quanto mais forte o histórico familiar para a calvície, né, a genética para a calvície, maior o risco da pessoa desenvolver a condição mais jovem, né? Então, um adolescente que tem um pai muito calvo, ele tem um risco, o pai ficou calvo muito jovem também, ele tem o risco de já com 18 anos, ou às vezes antes de 18 anos, ele já está apresentando, né, rarefação capilar devido à calvície também. Antes de chamar o nosso próximo intervalo, nós temos aí algumas imagens, 3 fotos, o antes e depois, tudo coloca pra gente e a doutora Natália vai comentar. Casos, inclusive, que estão também lá no Instagram, não é isso? Da clínica. Vamos lá, Túlio, nós temos o primeiro caso? Aí sim. Isso. Esse é um paciente que também incomodava e quanto tempo já, depois da cirurgia, já começou a apresentar esse resultado, doutora Natália? Esse paciente, ele apresentava um grau de calvície ainda inicial, né? A gente percebe na imagem à esquerda que ele apresentava rarefação capilar na região das entradas, né? Ausência capilar já, né? Na região das entradas. Porém, ele ainda mantinha uma boa quantidade de fios ainda na região central do cabelo, na região de coroa. Então, foi um transplante capilar mais tranquilo, né? Nesse ponto de vista assim, de extensão, né? Esse paciente, seguindo todas as recomendações pós-operatórias, os tratamentos recomendados, né? Ele foi um paciente bem dedicado. Ele, por volta ali do 4º mês pós-transplante, ele já começou a apresentar um resultado parcial bem interessante, né? Nessa foto à direita, ele já está com um resultado um pouquinho mais avançado, já está ali por volta do 8º mês, né, pós-transplante, mas ainda não é o resultado final. Ele ainda tem meses, né, 4 meses pelo menos, para fortalecimento dos fios, para ainda melhorar esse resultado dele. Nós temos uma segunda imagem, também tratamento recente. Túlio coloca para a gente essa foto e a doutora Natália comenta esse caso. Isso. Esse paciente, Samuel, foi o meu paciente número 1. Esse é nosso primeiro paciente, né? Desde que iniciamos o trabalho com o transplante capilar. Ele também apresentava um grau inicial de calvície, né? Região de entradas, ali na região frontal, né, do topete também ele já estava perdendo bastante fios. E ele também é um paciente muito dedicado, muito aplicado. Quando você fala isso, o paciente também ele tem que seguir ali uma cartilha também, né? Exatamente. Não adianta apenas ir lá e realizar o procedimento. Precisa ter um cuidado pós-operatório, né? É muito importante que ele siga corretamente. E esse cuidado ele vai por quanto tempo, doutora Natália? Já que a gente está mostrando esse primeiro caso aí que está na tela nesse momento. Principalmente o primeiro ano. O primeiro ano ele precisa fazer tudo direitinho, né? Cuidar direitinho para a gente ter esse resultado final pós-transplante. E após um ano, é importante que ele permaneça tratando para ele tentar, para a gente tentar retardar a progressão da calvície daqueles fios que ele ainda possuía, né? Esse paciente, ele é muito dedicado, até porque se ele não fosse dedicado, a gente teria problemas dentro de casa, porque esse paciente, ele é meu marido, né? Ele foi o meu primeiro paciente dentro do transplante e se ele ameaçasse escorregar um pouquinho, já traria ele de volta, né? Já ficaria no pé. Com relação ao tratamento, né? Mas brincadeiras à parte, ele não precisa disso não. Ele é muito dedicado, muito aplicado, ele cuida muito bem do cabelo, né? E aí nessa foto dele, ele já estava 1 ano após, né, o procedimento, a gente já tem o resultado final dele. E você vê ali a diferença. E após esse período, ainda continuou melhorando, ainda continuou fortalecendo os fios, até porque os fios que ele ainda possuía, né, os que não foram transplantados, eles continuam se beneficiando com o tratamento ao longo do tempo. Então, ele mantém o tratamento, ele já está com quase 2 anos, né, do procedimento dele, e a gente só percebe melhoras no dia a dia. Um abraço para o Felipe, está aqui inclusive acompanhando aqui conosco, aqui nos bastidores da TV Candidez. E para finalizar agora, mais um terceiro caso, por gentileza, Túlio. Isso.
esse paciente é uma situação parecida também, né? Correto. Ele é um paciente que nos procurou em outubro, né, do ano passado, para uma reversão de calvície ali de região de entradas, de terço frontal ali, um pouco em terço médio também, né? A gente fez essa reconstrução do desenho, fez o preenchimento das entradas e o fortalecimento, né? Um preenchimento para reforçar a região do tupete que ele ainda possuía, e também é um paciente muito dedicado, né? O transplante capilar dele ali, ele estava ali por volta do 4º mês, né, pós-transplante, então é um resultado parcial muito interessante após 4 meses. Né? É importante a gente ressaltar que não é todo paciente que tem esse mesmo resultado com 4 meses, né? Esse resultado ele é individualizado, a gente tem que levar em consideração vários fatores, né? A questão genética do paciente, a questão de velocidade do crescimento de cada paciente. Então, tem pessoas que com 4 meses vão estar com um resultado assim, né? mais avançado, mais preenchido, e tem pessoas que às vezes vai levar um tempinho mais para acontecer, né? Isso é importante destacar, porque esse paciente, eu brinquei com ele em consulta de retorno, que ele é um paciente polêmico, porque muitas pessoas não acreditam ser a mesma pessoa. Pela diferença, né, de preenchimento e pela diferença, o quanto que o cabelo, que o transplante, o resultado do transplante dele mudou a fisionomia dele, né? Mas é sim, né, a mesma pessoa. E esse resultado dele foi um resultado realmente surpreendente para todos nós da equipe também. Um resultado acelerado para 4 meses. Bacana, que legal, né? 3 exemplos aí que é uma marca para todos os outros casos. O Cleiton está perguntando aqui quais são as regras que devem ser seguidas por parte do paciente depois da cirurgia. Regras, cuidados básicos, né, de higienização do couro cabeludo, cuidados com relação aos tratamentos prescritos. Quando você fala com couro cabeludo, pode passar qualquer shampoo ou não pode passar? Não podemos, né? No primeiro mês pós-transplante, a gente usa um shampoo mais suave, shampoo neutro de bebê mesmo, para não ter o risco de agredir aquele couro cabeludo, né? Um shampoo bem suave mesmo, só para realizar a higienização, né? Depois de um mês, aí já podemos acrescentar outro shampoo, né? Pode ser o shampoo já que o paciente tinha costume de usar antes do procedimento, não tem problema nenhum, né? Além da higienização, que precisa ser muito bem feita, precisa ser feita da maneira correta, questão dos medicamentos prescritos, que são importantes ali para fortalecer o cabelo pós-transplante, outros tratamentos complementares também, que caso sejam prescritos, né, depender de cada paciente, precisa seguir direitinho, então tem que ter uma disciplina com relação a esses tratamentos. Os retornos, né, pós-operatórios, importante que o paciente compareça, importante que o paciente, entre as consultas de retorno, a gente mantém ali um contato, né, a gente mantém um acompanhamento, manter sempre por perto para a gente conseguir alcançar o melhor resultado possível do seu transplante capilar. Legal. Olá, Samuel. Boa noite. Tenho calvície grau 7. Qual que é a chance de uma reversão completa e plena? Parabéns pelo tema de hoje. Bom, a calvície, ela é classificada em graus, né, de acordo ali com a sua extensão, né? O grau 7 é o grau de calvície mais avançada, né, em que o paciente ele já não possui mais cabelo em toda a região, né, frontal, terço médio, coroa, então é uma calvície mais extensa. Então a gente tá falando de um transplante capilar com uma dificuldade um pouquinho maior, porque a região doadora, que é essa região, né, de nuca, aqui das têmporas também, é uma região finita, é um cabelo que ele não será reposto depois. Então a gente vai extrair o cabelo dessa região, vai transplantá-lo para a região calva e é um cabelo que não nasce atrás de novo. Então a gente tem que ter um cuidado com essa extração folicular, né? Não adianta a gente querer extrair todos os folículos que aquele paciente possui e transferir para a região calva, porque a gente vai estar cobrindo uma região e descobrindo a outra.
Então é um cabelo, como ele não nasce atrás de novo, na doadora de novo, a gente pode estar gerando falhas nessa região, né? Então, quando eu recebo no consultório um paciente com calvície grau 7, eu sempre recomendo um tratamento prévio, né, que o paciente use medicações ou faça tratamentos injetáveis, a depender de cada caso, para fortalecimento dessa região, né, para a gente preparar essa área doadora, para a gente ir para o procedimento com uma segurança maior, conseguir extrair um número maior de folículos, né, e conseguir implantar em toda a região que nós precisamos cobrir, né, toda a região calva. Porém, importante destacar, né, que é muito difícil, muito improvável que a gente consiga preencher toda a região calva com a mesma densidade, com o mesmo preenchimento. Então, muitas vezes a gente precisa priorizar mais alguma região, né? Geralmente a gente prioriza ali região da frente, região frontal. Então, quando eu falo priorizar, é o quê? É colocar um número maior de folículos, implantar um número maior para dar uma densidade maior na região frontal. Em segundo lugar, a gente prioriza ali coroa, então a gente implanta também com boa densidade a região da coroa, mas às vezes um pouquinho mais espaçado. E na região do centro a gente vai implantar todos os demais folículos que a gente conseguir extrair. Então essa questão da densidade, do preenchimento, ela precisa ser muito bem colocada, né? Isso precisa ser muito bem conversado com o paciente, alinhar com ele, né, a sua expectativa com a sua realidade, explicar para ele o que é possível ser realizado, o que é possível conseguir com o seu transplante, né? Para que depois ele saia satisfeito, né, com o seu procedimento. Então, assim, é possível a gente reverter uma calvície grau 7, mas claro que a gente precisa ter, né, essa noção aí esse alinhamento, né, de expectativa com realidade mesmo. A telespectadora Natália, sua xará, ela é aqui de Divinópolis, do bairro Cidil. Samuel, pergunta para a doutora Natália, transplante também pode se fazer em mulher? Pode sim, Natália. E você já fez algum também aqui na nossa região de Itaúna? Já sim, né? Nós já fizemos alguns transplantes femininos, alguns transplantes para reversão de calvície, da calvície feminina, e também transplante para rebaixamento de testa, que a gente fala, né? Rebaixamento de hairline. Então, o procedimento ele pode sim ser realizado em mulheres, né? Mas cada caso precisa ser individualizado, precisa ser avaliado de perto, né? Para a gente ver a real necessidade e a real possibilidade daquela paciente, né? Mas pode ser realizado sim tranquilamente. Legal, nós vamos para o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais perguntas dos telespectadores. A gente está recebendo hoje com muito prazer a doutora Natália Lobenvai. Nosso tema é o transplante capilar. Daqui a pouco a gente volta para fazer outras perguntas e para finalizar o programa de hoje. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis.
Túlio vai colocar uma foto pra gente. Deixa eu mandar aqui um abraço para o doutor João Gabriel Duca, com quem eu estive hoje. Breve vai voltar aqui no estúdio da TV Candidez. Ele que é médico do esporte. Breve vai estar aqui conosco de volta. Está tomando aqui as últimas providências da sua clínica. Deixa eu mandar um abraço para ele. Deixa eu mandar um grande abraço também, dizer que você pode acompanhar a nossa entrevista com o naturopata Ramon de Assis. Entrevista, a última foi pontual, hein? E ele vai estar de volta na primeira terça de agosto. O fisioterapeuta Henrique Carvalho também falou sobre a questão do tratamento na coluna e as novidades. E o Dr. Cláudio Roberto Almada, médico cirurgião bariátrico da Unimed Divinópolis, também esteve conosco numa outra entrevista que foi muito pontual. Muito obrigado aí ao Túlio. Com muito prazer, eu estou recebendo hoje a médica a doutora Natália Lobenvai. Ela veio de Itaúna ao vivo no estúdio da TV Candidez e está sentindo aqui o termômetro do ao vivo. Eu sempre ressalto, não justifica gravarmos. O interessante é que o programa possa ser ao vivo e com bastante tempo. Doutora Natália, é possível fazer o transplante? A gente já está caminhando para o final e eu quero fazer aqui todas as perguntas. É possível fazer transplante de barba e também de sobrancelha? Você recebe esse tipo de indagação? Muito frequente, né? É uma queixa muito comum dos pacientes, essa perda de pelos de sobrancelha, de barba, né? Então, a depender de cada caso, a gente avalia sobre a real necessidade, né? Se o paciente possui indicação para a realização do procedimento, mas é sim possível que ele seja feito, né? Com resultado definitivo, com resultado duradouro e bastante natural também, né? Ressalto que esse transplante de barba e sobrancelha, ele também é um transplante capilar, ele é realizado da mesma forma que o transplante na região do couro cabeludo, então é um procedimento cirúrgico, minimamente invasivo, né, procedimento médico, mas é um procedimento bastante tranquilo, né, e muito possível de ser realizado, né, com bastante naturalidade. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é o Irã Júnior. Eu gostaria que a médica falasse sobre a técnica usada, a técnica FUT e a técnica FUI. Quais são as diferenças das duas técnicas e qual que é a indicada? Doutora Natália, pergunta aqui o Irã. Obrigado, Irã, pela sua pergunta. Bom, existem essas duas técnicas de transplante capilar, né? A técnica FUT é uma técnica mais antiga, em que se consistia na remoção de faixa do couro cabeludo, um pedaço do couro cabeludo, né? Para a remoção posterior dos folículos, para depois serem implantados. E nesta técnica, como havia essa remoção de faixa do couro cabeludo, havia necessidade de sutura, né, de dar pontos nessa região. Então, o paciente acabava ficando com uma cicatriz linear no couro cabeludo, né, acabava sendo um pouco inestético, né, não oferecia um resultado estético tão interessante na região doadora, né. A outra técnica que nós dispomos é a técnica FUI, ou FUI, que é a técnica mais atual de transplante capilar, né, mais utilizada no Brasil e em todo o mundo. E essa técnica, ela se consiste na remoção, na extração de cada unidade folicular. Então, é a técnica que a gente fala, né, fio a fio, é a extração das unidades foliculares e não existe mais essa necessidade da extração, da remoção de faixa do couro cabeludo. Então, com essa técnica, a gente consegue um resultado mais harmônico, né, mais estético também na área doadora, por ela não deixar cicatrizes aparentes. O Wendel está perguntando aqui quais são as possíveis complicações que esse tipo de transplante pode acontecer e o que deve se fazer para evitar que o resultado saia positivo. Obrigado aí, Wendel, pela sua pergunta interessantíssima. Sim. Com relação às complicações, né, são as complicações comuns de acontecer, possíveis de acontecer em qualquer procedimento cirúrgico. Desde ali uma infecção na região, né, que foi operada, né, na região de extração ou de implantação de folículos, um certo risco de sangramento, ele existe também, apesar de ser um risco baixo, devido a ser um procedimento minimamente invasivo, né, os cortes serem muito superficiais, milimétricos, mas existe esse risco desse sangramento, né, e dificuldades de cicatrização, né, dependendo de cada paciente, existe também. Para a gente minimizar o surgimento dessas complicações,
é muito importante que o paciente siga corretamente todas as orientações repassadas pré e pós-operatórias, né? Então, ele seguir as recomendações antes do transplante para a gente ter um procedimento mais tranquilo, livre, né, de riscos, é muito importante. E o cuidado pós-operatório, né? E aí entra em questão também o nosso acompanhamento pós-operatório. É importante que o profissional mantenha um contato com o paciente durante os próximos dias, né? Durante todo o período de recuperação cirúrgica. Então, é importante que o paciente cuide bem, corretamente, né? Siga corretamente as orientações também pós-operatórias para a gente minimizar esse risco de complicações. A Cleusa está perguntando aqui, pede para você explicar qual que seria a diferença entre o transplante capilar e o implante. Tem diferença? Sim, são procedimentos distintos, né? O implante capilar é um procedimento em que se utilizava fios sintéticos, né? Fios não naturais, né? do paciente, e ele acabava oferecendo, muitas vezes, um resultado não muito natural, né? Já o transplante capilar, ele é um procedimento em que realizamos a extração de fios do próprio paciente, né, para posterior implantação. Então, acaba que esse procedimento ele oferece um resultado muito mais natural, né, porque são os fios da própria pessoa. Então, existe essa diferença mesmo, né? Muitas vezes os pacientes confundem os termos, acreditam que o procedimento de transplante se trata de um implante, mas são procedimentos distintos. Doutora Natália, eu estou recebendo aqui 3 perguntas e eu vou tentar condensá-las, porque elas são muito parecidas. Primeira questão, se o transplante dói, ok? Se o transplante dói, e quanto tempo dura esse procedimento? Se é 1 hora, 2 horas? Bom, o transplante capilar é um procedimento indolor, né? Ele é feito sob anestesia local, né? A gente anestesia muito bem a região a ser extraída e a região a ser implantada, para ser mesmo um procedimento sem dor alguma, né? Durante o procedimento não existe dor alguma, exceto ali o desconforto da própria anestesia. Não tem como a gente fugir muito ali das aplicações iniciais, elas são um pouco desconfortáveis sim, né? No pós-operatório, a dor, ela pode surgir um leve desconforto, uma ardência, ali dentro das primeiras horas após o transplante, né, quando o efeito do anestésico vai estar passando, né, o anestésico vai estar sendo absorvido, mas ela é facilmente controlada com uma dipirona ou com paracetamol. Esse desconforto ele pode durar das primeiras horas até o primeiro dia pós-transplante. Depois disso, é muito incomum que o paciente persista relatando esse desconforto. Túlio vai colocar para a gente aí, a gente já está caminhando para o final do programa, muita gente pedindo aqui o contato da doutora Natália Lobenwey. Esse Lobenwey aí, a origem dele é? É alemã. Bacana. 37998568164, está ali o contato. Doutora Natália, a gente está caminhando para o final do programa aqui, a gente tem outras perguntas aqui e as perguntas são muito parecidas com as perguntas do primeiro bloco. Qual que é a principal mensagem, o que a médica, a nossa convidada de hoje, gostaria de deixar marcado para o telespectador que está acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde? O que de mais importante deve ser lembrado para a gente fechar essa nossa entrevista no que tange a esse tema de hoje, a questão do transplante capilar? Bom, a mensagem que eu gostaria de passar, né, que eu quero deixar para finalizar esse nosso conversa, nosso bate-papo, é que cuidem da autoestima de vocês, né? A autoestima também é saúde, né? Então é muito importante a gente se sentir bem conosco, né, consigo mesmo. E a gente se sentir confiante, a gente estar bem, né, com a nossa aparência, isso é muito importante para várias questões da nossa vida, questão para o âmbito pessoal, para o âmbito profissional, né? Então isso é muito importante, né? Eu recomendo que, caso você se sinta incomodado com a perda de cabelos, com a calvície, que você procure um bom profissional médico, né, que possa te ajudar ali a melhorar, né, essa questão da sua aparência, se for algo que te incomode, né, que é possível sim, calvície tem solução, né, é possível a gente reverter, é
possível a gente conseguir um resultado bastante natural e bastante satisfatório para vocês. Né? Legal. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu espero que você volte no futuro trazendo outras notícias nesse reforço de informação de qualidade no que diz respeito à questão do transplante capilar, e vale ressaltar, sendo efetuado sempre por um profissional da medicina, que é muito importante. Isso mesmo. É muito importante que vocês, que ao procurar um procedimento, procurem um profissional médico capacitado no transplante capilar, né, para que você tenha uma grande chance de sucesso no seu procedimento de maneira segura. Né? Natália, a gente já está finalizando de verdade aqui a entrevista. Você está com o Felipe, seu marido, que está aqui, que você mostrou aqui agora. Você está com a sua sogra, correto? Isso. Como é que é o nome dela? Neuza. Dona Neuza, um abraço para Dona Neuza. E você está com um filhinho ou filhinha? Filhinho. Filhinho, está de quantos meses aqui? Ele está com 5 meses. Que bacana. É o Arthur. Que bacana, parabéns aí. Deus abençoe. Obrigado viu, pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Bacana. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha sábado a partir de 13h aqui na TV Candidez e também pelo nosso site. Ao vivo a gente volta na próxima terça-feira, hein? 21h. Para você uma boa noite. Boa noite mais uma vez, doutora Natália. Boa noite, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.